Boa tarde, que bom te ver aqui. Primeiro, que bom que você aceitou. Estou super contente e contente por você estar abrindo a semana. Isso Também foi eu. super proposital. Não, foi muito proposital, porque você foi a primeira, você é a primeira autora brasileira a ser assinada, né, ter um contrato assinado com a Telos É Editora. verdade. Então, aí eu gostaria muito que você abrisse. Né? Então, quando eu falei para você, você vai ficar com a segunda. Eu tinha mais 2 dias na manga, assim, caso você dissesse, não tem como ficar na segunda. Mas ainda bem que dava para você ficar na Sim, segunda. deu tudo certo. Ah, que bom. Eu vou pedir que você se apresente, Tá tá? bem, tá Fale bem. um pouco de você e aí a gente começa a conversar, tá Então tá bom? certo. Antes de me apresentar, eu quero agradecer o convite, a iniciativa sua e da Telos nessa Semana do Bem-Estar. Vai ser ótimo falar sobre vários temas. E é ótimo também ser a primeira a abrir, né, essa semana com temas tão interessantes. Bem, meu nome é Clara Dati. Eu sou escritora e contadora de histórias, também editora, tá? Tenho uma editora que é a Fábrica das Histórias lá em Portugal. E, enfim, conto histórias há mais de 22 anos. Tive uma avó que foi a minha referência para eu entrar nesse mundo da arte de contar histórias. Enfim, estou nessa área há muito, muito, muito tempo, dando formações, fazendo espetáculos. É o que eu mais gosto de fazer, assim, de uma forma muito resumida. Aham. Não, sim, 22 anos. É. Ah, antes de contar histórias, oficialmente e profissionalmente, o que a Clara fazia? Olha, eu fiz de tudo um pouco, posso dizer. Porque Aham. desde pequena eu sempre me interessei por esporte, então eu fui atleta de alta competição em ginástica artística. Legal. Depois eu queria seguir a carreira nessa área, então eu sempre fui muito perfeccionista. E ia falar, não, já que eu quero saber tudo de esporte, me especializar, vou fazer educação física. Então, me formei em educação física, mas só que o teatro, as artes, de modo geral, dança, pintura, música, sempre fizeram parte da minha vida, porque eu tive a sorte, a bênção de ter uma família que sempre me apoiou em tudo. Então, eu fazia, ao mesmo tempo que eu fazia esporte profissional e que depois logo eu segui para a educação física, eu tive toda a parte artística e eu sempre fiz. Até que chegou um momento da minha vida que eu tive que tomar uma decisão. E eu decidi pelo teatro. E passado um tempo no teatro, no cinema, eu tive outro chamado, que eu costumo dizer, que foi o chamado pelas histórias, que é voltar até as minhas raízes, através da minha avó contava histórias, e eu voltei a isso, né? Porque, curiosamente, eu ia fazendo teatro, dança, música, eu contava histórias, mas contava num ambiente familiar, e eu não achava que isso seria uma profissão para mim, né? Aham. E passado um tempo eu fiz essa segunda grande mudança, que foi mesmo enorme. Larguei tudo para me dedicar a contar histórias, que na altura as pessoas até me acharam bastante louca de fazer isso. Mas Porque eu, já era a segunda mudança que você fazia, né? Então, assim, você para ter a além de ser, primeira mudança, para eles, para a para família é além de sempre um ser choque, uma né? mudança, era uma mudança para uma profissão que naquela altura não era muito falada. Você falou 2 vezes na sua avó, Uhum. tá? Que a sua avó foi sua referência. Sim, Quando você sempre. descobriu que sua avó era uma contadora de histórias? Foi Quando você desde teve esse pequena, olhar de falar assim, ah, desde tá. pequena, porque ela contava histórias na comunidade libanesa em São Paulo e eu a acompanhava. Então eu cresci ouvindo histórias e essa foi a minha base e a minha referência. Mas só que como era uma coisa tão natural da minha avó, eu não achava que era uma profissão, entende? Então Então, é quando você eu não descobriu que via era, que isso. poderia ser uma profissão. Quando você descobriu que isso poderia ser uma profissão, que a sua avó Muito tinha uma tempo profissão. depois. Muito tempo Ah, depois. Eu já estava formada em educação física, em artes cênicas, eu já estava trabalhando na área das artes cênicas, no teatro, no cinema, e num belo dia eu descobri um festival. Eu fiquei curiosa, pensei, que contador de histórias, o que é? Eu não associei ao que minha avó fazia. Então eu fui ver e quando eu vi, eu fiquei super impactada e aquilo transformou a minha vida,
eu falei, não, é isso que eu quero fazer. Eu quero arte, mas arte assim, que toca o coração das pessoas, que chega, né? A palavra chega no coração das pessoas. Não que no teatro não chegue, são outros caminhos. E quando eu voltei para casa, depois dessa descoberta, eu comecei a revirar as minhas memórias afetivas, né? As histórias da minha avó, buscar, perguntar para todo mundo da minha família, buscar referências na comunidade libanesa, das histórias. Foi aí que eu puxei o fio à meada da minha própria história, né? De quem eu era enquanto contadora, qual seria a minha voz, que tipo de histórias eu contaria, não é? Porque eu não queria ser uma atriz que conta. Entendi. É diferente, a arte do teatro é diferente da arte narrativa. Ainda que Qual é a ambas... grande diferença? Ambas Qual é a utilizam grande diferença? Corpo e voz, né? Tanto o artista do teatro quanto o artista da palavra, que é o contador de histórias, ele precisa da expressividade, tanto vocal quanto corporal. Mas a grande diferença é esse vínculo que se estabelece entre quem conta e quem ouve. E o ator, ele interpreta alguém que não é ele dá a vida, uma vida que não é a dele, ele empresta o corpo e a voz para dar a vida a uma personagem, e o contador, ele é ele com tudo que ele tem, de bom e de menos bom, e ele agrega isso e usa isso ao serviço da história que ele narra. Né? Ele não deixa de ser ele não interpreta ninguém, ele busca a sua própria voz. E, por um lado, é uma arte mais difícil, porque você está exposto, né, entre aspas, exposto na sua essência para outras pessoas, dá muito medo. Sim, isso que você está dizendo é muito interessante, porque a base do meu trabalho é a presença. E presença eu defino como estar. Alma, mente, corpo, espírito, sim. Estar. Né, estar presente. O que você está me falando me remete muito a isso. Quando você conta uma história, você tem que estar presente, né? Sem você está inteira ali. Não porque dá se você pra não estiver inteira, fora. Nada, não dá para estar com o coração fora, não dá para estar espiritualmente conectada com tudo ali, com o seu entorno, com você, com o mundo, com você saber, com tudo, né? E emocionalmente. Esse livro eu achei muito interessante, porque, primeiro, não é só um livro para crianças. Não. Tá? Se engana quem achar que isso daqui é um livro de contos, de histórias para crianças. É muito para adulto também. Acho que é que o conto adulto tem várias camadas. Cara, várias camadas. E então explica um pouco disso. A partir da maturidade de cada um, da experiência, vivência, ele vai assimilar as palavras da história. Se é uma criança muito pequenina, tem pouca, né, não tem uma maturidade, está desenvolvendo, ela vai entender consoante o desenvolvimento dela. O adulto é como uma casca de cebola. Eu ia falar isso, é como uma cebola, né? Então vai tendo várias camadas. Então, assim, uma mesma história pode servir para uma infinidade de pessoas, um público extremamente variado, não é? Um conto não assim, na minha opinião, né? Isso é a minha opinião e vale o que vale, como se diz, né? Eu acho que uma história é para todos. Isso de faixa etária, de minimizar a história, isso é para 2 anos, isso é para 10, isso é para 15, eu acho que não, porque se for uma boa história, ela vai chegar a todos. E cada um vai ter uma leitura dela a partir da sua vivência e experiência. Sim, e a questão da emoção, concordo plenamente com o que você disse. Porque a gente nunca sabe o que vai provocar um insight. Não. Às vezes, uma linha, uma única palavra bem colocada em um determinado contexto, dá aquele clique que transforma a nossa visão de vida, e transformando a nossa visão de vida, a gente acaba mudando e até transformando a vida também. O que eu achei bem interessante no livro, falando da emoção, é que 2 coisas me tocaram muito profundamente. Primeiro, a leveza, acho que nem é essa palavra, é a suavidade com que você conta a história, tá? E essa leveza, essa suavidade,
é o que acessa Essas camadas, as camadas, isso, as camadas mais profundas, porque a gente chega totalmente vulnerável e confortável na vulnerabilidade. É isso que esse livro me chamou muita atenção. Tá? São contos, muitos até conhecidos, mas a sua forma de contar, com leveza, com sensibilidade, com suavidade, tá? Então, tocam muito forte, emocionalmente mexem com o coração de uma forma muito profunda. Eu acho que é isso que você se refere quando você fala que o contador de histórias, ele chega, é você aqui. Talvez por isso é possível ler sem sentir a Clara Haddad, apesar de eu não te conhecer pessoalmente. Sim. Isso? Porque o contador é como se fosse a tela onde a história acontece. Quando é ao vivo, quando as pessoas estão vendo ao vivo a cores, elas estão me vendo, mas ao mesmo tempo elas são projetadas no tempo e no espaço, no sentido figurado, claro, para as vivências dela, o que aquela palavra, ou aquele lugar, aquela personagem remete na memória afetiva que ela tem. Então, uma mesma história, imagina, eu tenho 100 pessoas no público, cada pessoa vai ser tocada em um local, em um espaço, a partir de uma palavra, de uma personagem, não é? Porque o narrador... Como você acha que você consegue isso? Eu tento, e é uma coisa que é muito da minha busca pessoal, né, e profissional, que é realmente ser um veículo para que as histórias aconteçam. Ou existiram outros contadores antes de mim, né? Os contadores são os guardiões da memória de um povo, de uma cultura. Então eu não quero impor a minha verdade. As verdades são muitas. Eu tenho a minha, você tem a tua e existe a verdade. Qual é a verdade? Não sabemos. Eu não tento impor a minha visão. Então o que eu tento realmente é ser a tela onde a história acontece. Então eu tenho que deixar que a história viva em mim. Então, ego, me mostrar, isso tudo não interessa. Não interessa a história. Não interessa que roupa que eu estou vestindo. Não interessa que cara, que boca que eu fiz. Eu vivo, como você disse, o momento presente. Assim como um terapeuta, assim como alguém que faz as coisas em plenitude, ele tem que viver o aqui e agora. E não é à toa que se chama presente, porque é um presente no sentido da palavra, né? É abraçar a palavra, abraçar o momento, abraçar essa escuta do que você mesmo fala. Um bom contador de histórias, mais do que saber falar, ele tem que saber ouvir o outro. E aí está a grande riqueza e talvez a diferença dos contadores. Aquele que quer mostrar que sabe, quer mostrar, falar, ele pode fazer um excelente trabalho, mas ele não vai chegar ali naquela essência no coração, porque ele mesmo não está presente na essência e no coração. Eu acho que é um exercício também de lidar com a sua própria, né, vaidade. Você quer mostrar que você faz, que isso acontece. Então, é um exercício. Para mim, a arte de contar histórias, para quem quer contar, realmente é um desenvolvimento pessoal, de você perceber a sua fortaleza e as suas fragilidades, e lidar com isso. Né? Lidar com isso. Você falou que um contador de histórias é um guardião de memórias, uma guardiã de memórias. Uhum. Que memórias você quer guardar? Tudo Quais as memórias que você guarda? Tudo que eu puder, mas olha, a memória para mim remete à família. Há momentos de afeto que eu vivi com minha avó e com minha família. E essas memórias são como o fogo das minhas histórias. É o que me fazem contar. Né? É como se eu acendesse a lamparina das histórias para partilhar essas histórias que me foram dadas através da voz da minha avó e de outros contadores de histórias que eu fui conhecendo ao longo da minha trajetória como contadora e que eu agora, né, tento, né, da melhor maneira, transmitir também para os meus ouvintes. Então, para mim, memória é família, é afeto, é momentos de aconchego. Mas que história você tem para compartilhar da sua avó?
Que memória você tem tanta da sua avó, coisa. você pode compartilhar com a gente aqui. Momentos de canções, de aconchego, de estar no colo e ouvir. Tem uma canção árabe que passou, né, e para os meus irmãos e para mim, que ela cantava quando contava histórias, que era Mairan Zirlan Zirlemon, Mairan Zirlan Zirlemon, que é como dorme criança pequenina, né, dorme criança pequenina. Que lindo. Então, Que lindo. era o aconchego dos acalantos, das histórias, das canções, né? Então, para mim, falar de histórias é falar de família, por isso que eu falo família de contos, porque às vezes eu tenho um público, às vezes enorme, eu já contei para um público de 1.500 pessoas. Legal, em Portugal. Foi assim uma coisa impressionante, porque não se ouvia um pio assim na plateia, era um silêncio absoluto. E para mim foi um momento muito especial. Então, quando eu entrei... Mas a energia era muito intensa, né? Muito a energia intensa. devia ser uma coisa... Foi fenomenal, porque num espaço, né, com 1.500 pessoas, onde não se ouve nenhum, e as pessoas ouvindo histórias, né, é sinal dessa necessidade, a história como alimento para a alma, para as emoções, porque as histórias nos dizem algo, né? Então, sei lá, para mim contar histórias é tudo, é a minha maneira de ser tudo na vida, porque através das personagens eu posso vivenciar várias emoções e partilhá-las com o meu público, né? Então, contar histórias para mim é tudo. Eu não sei, é como o ar que eu respiro mesmo. Eu não sei, eu acho que eu não sei fazer outra coisa. E ainda bem, graças a Deus, que eu tive esse insight de fazer essa segunda grande mudança e me decidi por ser contadora de histórias a tempo inteiro, full time, porque é o que eu gosto de fazer. Foi insight ou foi necessidade mesmo? Necessidade de alma? Eu acho que foi as duas coisas. Não que eu não tivesse feliz, eu estava feliz com a profissão, em ser atriz, em interpretar personagens, mas eu sentia que faltava qualquer coisa, que eu não sabia explicar em palavras. E que na narração eu sinto que eu fico inteira enquanto artista. Porque eu chego no coração das pessoas, eu consigo abrir o meu coração para que as histórias vivam e pulsem nela e que saiam do meu coração e possam ir para o coração das pessoas. E cada um vai receber da maneira da abertura que tem no coração, do que quer, né? A gente não pode obrigar ninguém a ouvir e acolher as histórias, né? Um processo. Você falou uma coisa que é verdade. Você falou uma coisa que é verdade. Da mesma forma que a gente dá o que tem, a gente também recebe o que fez espaço para receber. Exatamente. A gente não consegue receber mais do que o espaço que a gente criou aqui dentro para receber. Então... E é engraçado, porque às vezes eu conto histórias e assim, tem pessoas que estão lá, ouvem e ficam muito emocionadas, às vezes choram ou querem me abraçar no final da sessão. E outras pessoas, sei lá, escutam histórias, saem e passado muitos meses me escrevem. Sabe, lembrei daquela história de repente e vai falando. Então é assim, é realmente naquele momento que existe uma abertura por parte da pessoa. Pode não ser no momento exato da narrativa, mas pode acontecer depois. As histórias para mim são como sementes que a gente lança no vento. Uma hora pode, né, brotar, a gente não sabe. Às vezes as pessoas falam, é uma historinha para dormir. É uma historinha para adormecer. Mas, na verdade, contar histórias desperta para ver com olhos de ver o que é importante na vida. Porque nas histórias a gente tem... Porque nas histórias tem elementos, personagens, né, com coisas de vida. Né? É quase como o mundo em palavras. E que nos ensinam sobre... No caso da criança, quando ela vê situações, às vezes menos boas ou mais difíceis, ela está lendo e está vendo na história. Ela está vivenciando aquilo a partir da história. Ela não está vivendo na vida real. E isso pode ajudá-la a entender determinados aspectos, perdas, né? Elaborar determinadas coisas. Então, uma história pode auxiliar essa compreensão
é muito melhor do que viver na vida. Então eu acho muito estranho e temeroso, por um lado, quando as pessoas querem trabalhar politicamente correto na história, deixar aparar, tirar a madrasta, porque agora já não pode madrasta, porque madrasta tem uma conotação mal, porque tem isso, e tirar todos os elementos, isso faz com que a história ela perca a sua essência, a sua alma. E na vida a gente tem conflitos. Na vida a gente tem um lado bom, a gente tem um lado mal. E a gente tem que compreender e lidar com isso e seguir a nossa vida. E nas histórias tem todos esses elementos. Tem um lado bom, tem um lado mau, tem os oponentes, tem os auxiliares, que vão dar um entendimento amplo de mundo. Então, a partir da leitura ou da escuta de uma história, eu posso significar, entender a minha vida, seja em que idade for. Para bebê, como funciona isso tão pequenininho? Quando a gente é bebê, a gente não tem o nosso processo cognitivo formado. A gente tiver a parte da inteligência, sim, que faz isso que você disse, né? Que coloca, que organiza, dando sentido a tudo, entendendo contexto e contexto. Vamos colocar assim. Claro. Um bebê, como que é com um bebê? Uma história. O primeiro vínculo do bebê é o som da voz, é a partir do som e da imagem. Ela está conhecendo o mundo a partir da voz e das imagens que são ofertadas pelo pai, pela mãe, pelas pessoas da convivência dela. Né? Então, as cantigas, aquelas brincadeiras que pouco a pouco a gente falava que era a brincadeira da avó, né? Ela vai, o gato atrás do rato, ela vai. Né? Essas pequenas brincadeiras são pequenas narrativas curtas, que vão inserindo a criança nesse universo lúdico e mágico das histórias. Né? Então, são essas histórias pequenas, ou chamadas lenga-lengas, cantinelas, por exemplo, Joaninha, vovó, que o teu pai foi para Lisboa, e tem uma Joaninha, tá ali uma Joaninha brincar, é um bonequinho. Então, são pequenas sonoridades que vão abrindo esse portal do imaginário do bebê, da criança, e ela vai formando, né? Conforme ela vai crescendo, a gente vai colocando outros elementos, trazendo livros, mas o fundamental para os mais pequeninos é buscar livros que sejam sonoros e visuais, ou seja, aqueles livros que tenham uma imagem preponderante, ela está lendo o mundo a partir das imagens, ela está aprendendo os significados, e nada melhor do que a partir da voz de quem a ama, né? Seus pais, as pessoas que cuidam dela. Então, criar um vínculo afetivo e não deixar para depois. Só quando ela começar a pegar os livros e ela tentar entender aquela mancha preta, né, que são as letras. Tem estudos até que falam que desde da mulher grávida, ela já pode ler, cantar, que isso depois, a criança, quando ela coloca aquela música, quando ela pega aquele livro que ela leu, né, enquanto estava grávida, a criança parece que desperta, sim, alguma coisa acontece ali. Então é desde tenra idade, e é muito importante nessa primeira fase. A primeira infância, ela é muito importante, né? E esse aconchego que vem com as histórias, os ensinamentos que vêm com as histórias, podem auxiliar muito, né, o desenvolvimento, a aprendizagem. Uma criança que ouve história desde tenra idade, quando ela chega na escola, ela aprende muito mais rápido, porque ela já tem um vínculo, não só afetivo, mas de proximidade com aqueles objetos, o objeto livro, o som. Né? Então é fundamental. E as pessoas às vezes deixam de trabalhar com isso, porque o bebê não lê, ele não entende, então só vou deixar para depois. Não, né? Mesmo que ele adormeça, mesmo que ele de repente vá fazer outra coisa, ele tá, aquele estímulo, ele tem que existir, ele é fundamental. A leitura, principalmente para criança e para bebê, requer a presença da mãe, do pai, do cuidador. E muitos adultos não estão dispostos a isso. E não estão dispostos não porque não querem, mas porque não aprenderam a estar dispostos a isso. E o tempo da vida, né? Mas nessa quarentena as pessoas estão
tendo que aprender. Eu acho que essa quarentena ela não está trazendo nada de novo. Ela está só colocando uma lupa sobre tudo que já existia. O que acontecia era a mãe era mãe em casa, né? Aí ela saía para ser profissional, então ela era profissional fora de casa, num outro lugar. Aí ela era esposa quando o papai estava em casa. Exato. Né? Então, os papéis a gente desenvolvia em lugares diferentes. Agora a gente tem que ser tudo ao mesmo tempo, no mesmo lugar e com todo mundo. Então tem a mãe, a esposa e a profissional, né? E a patroa, né? No mesmo lugar, na mesma pessoa, né? Com toda a família, que também é pai, que é profissional, que é esposo, enfim, todos os papéis. Então, nesse contexto, a gente está precisando olhar e falar assim, peraí, quem eu sou agora? Exato. Então, essa organização interna, né, que eu acho que a história ajuda muito, essa questão emocional. E quando a gente está numa história, a gente é e não é todos os personagens. A gente se identifica mais com um, mas a gente acaba se envolvendo com todos eles. Sem dúvida. E na nossa vida, agora, a gente está vendo que a gente é todo mundo. E em determinado momento a gente tem que se identificar mais com um e menos com o outro. Né? Então a questão emocional, para mim, está tão envolvida, é tão intrínseca a uma história, e nós estamos vivendo essa história agora, que assim, não dá para dissociar. Agora fala do seu livro, senão eu vou ficar falando, a gente vai ficar falando e a gente Daqui vai falar a pouco eu vou contar a história. Se calhar eu conto a história e depois falo do livro, pode ser? Porque como faltam 20 minutos... Pode, claro, o que você quiser. A gente tem acho que 15 minutos. 25 minutos. Então tá, eu vou contar a história. Eu conto a história a título, né? Para contar essa história eu vou pegar um instrumento musical que é falado na história, né? Chama-se kalimba, para me ajudar a contar. Então começa assim. Contam que numa noite entre as noites apareceu uma mulher que caminhava nas ruas com uma mala na mão e que ia em direção a uma cidade, uma nova cidade, para buscar uma casa e ali fazer morada. Ela encontrou uma casa, pousou a sua mala e dentro da mala ela tinha muitas coisas, objetos, brinquedos e calimbas que ela fabricava com as próprias mãos. Ela adorava fabricar calimbas. Mas o que ela mais gostava mesmo era contar histórias. E assim, durante o dia, ela trabalhava fabricando calimbas e no fim de tarde, ela ia para a praça da cidade para contar histórias. E quando ela chegava na praça, pegava a sua calimba, a calimba escolhida naquele dia, e começava a tocar. E contava histórias de reinos mágicos e maravilhosos, de príncipes e princesas, de reis e rainhas. As pessoas não estavam habituadas a ouvir histórias. Acharam estranho aquela mulher com um instrumento diferente, parecia mágico. E começavam a se aproximar da praça, daquele local onde a narradora de histórias contava. Começavam a sentar e a ouvir aquelas histórias, histórias encantadas. E assim acontecia, dia após dia. A narradora, na manhã, fabricava calimbas e no fim de tarde pegava um dos seus instrumentos e ia para a praça tocar a calimba e contar. E cada vez ela tinha mais público. E as pessoas, de tanto ouvir aquelas histórias, começaram a ter vontade de contar também. E assim era uma grande festa, porque a narradora contava, as pessoas contavam. E era maravilhoso. E o tempo
Foi passando. O tempo sempre passa. E a narradora cumpria o seu ritual diário. Sempre no fim de tarde, pegava a sua calimba, tocava e contava histórias, ouvia histórias, partilhava afetos. E o tempo continuou a passar. Até que numa tarde, alguém do público ergueu a voz e falou: histórias? Histórias para quê? Histórias não servem para nada. Arte? Arte para quê? Não serve para nada. Ficar aqui sentado ouvindo meia dúzia de palavras bonitas é uma inutilidade, uma perda de tempo. Vamos, levantem-se, façam alguma coisa pelas vossas vidas. Não fiquem aí sentados, ouvindo uma contadora de histórias falando meia dúzia de palavras bonitas. Histórias não interessam. Vamos, façam alguma coisa de útil nas vossas vidas. Não fiquem ouvindo palavras de afeto. Para quê? Vamos, façam algo pelas vossas vidas. E as pessoas começaram a se levantar e ir embora. E assim, pouco a pouco, dia após dia, a narradora tinha menos público. Toda vez que chegava, no fim de tarde, pegava a sua calimba para contar, olhava, e poucas pessoas estavam ali para ouvir. Até que chegou o dia. O derradeiro dia, quando ela chegou na praça e não havia ninguém para ouvir ela contar as suas histórias. Ela ficou tão triste que fechou os olhos, pegou a sua calimba e começou a tocar para ela mesma e a contar histórias para ela mesma. Ria sozinha, se divertia sozinha, se emocionava sozinha com as histórias que contava para ela mesma. Estava assim, entretida a contar histórias, distraída, quando passou por ali uma mulher com a sua filha. A mulher tinha pressa, afinal, tempo é dinheiro, as pessoas andavam para cá e para lá, estavam com pressa. E essa mulher estava de mão dada com a sua filha e ia puxando a filha porque estava com pressa, tempo é dinheiro. Mas a filha dessa mulher olhou para a praça e viu a contadora de histórias. Olhou para o céu e viu nuvens escuras. E a menina ficou preocupada. Ia chover, ia ser uma tempestade imensa e aquela senhora ali. Não, era preciso avisá-la. E assim, a pequenina soltou das mãos da mãe e saiu a correr até o centro da praça onde estava a narradora de histórias. Tocou na roupa e disse: Senhora, anda! Por que a senhora está aqui contando histórias, falando para ninguém? Não tem ninguém para ouvir. Olha para o céu. Vai chover. É melhor a senhora ir para casa e se proteger. Por que a senhora insiste em contar histórias se não há ninguém para ouvir? Foi então que a narradora abriu os olhos, olhou para os olhos daquela criança e respondeu: Ah, pequenina, quando eu era jovem, eu contava histórias para mudar o mundo. Mas hoje, eu já tenho cabelos brancos, eu conto histórias para que o mundo não me mude. E dizendo isso, fechou os olhos e continuou a tocar. E bendito e louvado, o meu conto acabado. Está aqui neste livro. É lindo, lindo, A lindo. Contadora de Histórias e Outros Contos de Encantar, publicado aqui no Brasil pela Telos Editora, em Portugal pela Fábrica das Histórias. E é a última história que eu decidi para encerrar o livro da tradição judaica.
não é? Um reconto que eu fiz a partir das minhas imagens, né? Porque no conto tradicional mais conhecido é um homem, né? Que é o narrador, Uhum. e aqui é uma contadora, então eu coloco o elemento da calimba, que não existe nas versões tanto a árabe quanto a judaica, não é? Não tem, então eu fiz um reconto à minha maneira, e a ilustração, ela é da Anabela Dias, né, do livro todo, assim, eu acho que ela consegue aí trazer uma delicadeza também para as histórias, né, que eu recontei. Eu acho que todo o livro está assim, bastante delicado, e aqui a narradora tocando a calimba. E uma curiosidade, quando a Uhum. Anabela fez, né, ela desenhou essa calimba assim quadrada. E essa, Uhum. A quadrada, Anabela retangular, Dias, desculpa, a Anabela Dias, que é retangular, a ilustradora. ilustradora. E ela Tá. fez assim retangular, e quando eu olhei para a ilustração, falei, Anabela, você não vai acreditar, a minha primeira calimba era assim. Eu só não a mostro porque ela Olha está em só. Portugal. E foi uma Uhum. coincidência, assim, sabe? E aí ficou, eu falei, eu quero mesmo, e até no início, né, no frontispício do livro, está aqui a Uhum. calimba, onde, né, nasce, né, o som, as palavras. É uma história que eu gosto muito. Nesse livro tem 8, né, contos recontados por mim, e eu tentei, na verdade, escolher só 8, porque eu conheço muitas histórias, mas eu tento, assim, dessas histórias que eu escolhi, tentar buscar a minha trajetória enquanto contadora. Então, aquelas histórias que mais me tocam ou que dizem muito da minha trajetória. Então, por isso que eu iniciei com o Líbano e fui passando por lugares ou, né, de histórias que me tocaram na minha trajetória de contadora. Né? São 22 anos de estrada, então eu busquei a partir daí. Então tem histórias do Brasil, de Portugal, da Espanha, da França, da Índia, né? Então, Uhum. tá assim, variado. O livro é lindo demais, para Ele tá com uma adultos e para edição crianças. primorosa, assim, até eles Lindo, terem um capa cuidado. dura. Lindo, lindo. As ilustrações da Anabela Dias. Clara, a gente está chegando É nos últimos 10 verdade. minutinhos, assim, tá? Ah, a vida sem histórias. Como seria uma vida sem histórias, Não Clara? dá para ter uma vida sem história. Tudo que a gente faz é história, né? A gente constrói a nossa história a partir do dia a dia. Então não tem uma vida sem história. Nós somos também os heróis da nossa própria história. Então a gente tem que construir ela dia a dia. Não existe vida sem história, porque tem a nossa própria história. História, que história a gente pode se contar quando a gente não está se sentindo muito bem? Você tem alguma dica de onde a gente pode pegar uma história boa ou Olha, fazer uma história boa de uma situação que de repente não é tão bacana? na verdade é tentar, dentro da situação, da circunstância, tentar ver algum aspecto positivo nessa história. O que é que ela te traz, ou o que é que ela te trouxe, porque eu posso dar um exemplo da quarentena, né? Sim. De repente você está ali com um ritmo de trabalho, faz por mim, né? Dou um exemplo Uhum. a partir da minha experiência pessoal. Estava ali com uma agenda imensa e de repente eu me vi não podendo voltar para minha casa em Portugal por conta dos voos, porque os voos foram cancelados, Uhum. não tendo nenhum material para fazer o meu trabalho, todo o meu material está na minha casa em Portugal, e aí eu me vi naquela situação. O que eu vou fazer? O primeiro passo é, ok, eu fiquei ansiosa, eu fiquei com medo, eu fiquei nervosa, e eu pensei, não, eu tenho que ver como uma oportunidade de melhorar, crescer, transformar, ainda que seja muito difícil. E tem sido. Mas, ao mesmo tempo, eu posso dizer que nesse tempo que eu tô, né, aqui, 90 dias que eu estou no Brasil, porque eu não consigo voltar para casa, não sei quando eu vou voltar, mas eu aprendi imensas coisas.
e num terreno que poderia, se eu alimentasse o lado negativo da impossibilidade de fazer, de não ter as minhas coisas, de sem as minhas coisas eu não sou ninguém, de ai, eu não ia fazer nada. E eram 3 meses que eu não poderia descobrir elementos positivos na minha vida, coisas que eu vou adotar, mesmo pós-quarentena, na minha rotina. Por exemplo, o curso online. Eu nunca fiz um curso online. Você não tinha... Ah, foi a primeira vez agora. Eu nunca fiz um curso online. Então, descobrir as ferramentas, montar um curso, sabe, com conteúdos novos, tudo. Porque o meu material todo está lá, então tudo teve que sair da minha cabeça. Então foi realmente um esforço para fazer acontecer. Então nem tudo que nos acontece de ruim é o fim do mundo. Às vezes nos traz aprendizagens. Então a gente tem que ter esse olhar afetuoso para nós mesmos e para as circunstâncias da vida, para tentar perceber o que dali, mesmo no caos, nem que seja uma coisa desse tamanho, pode nos dar algo positivo, porque dessa coisinha pequenininha pode crescer uma coisa enorme, né? Então eu falo a partir da minha experiência, do que eu vivi, do que eu senti nessa quarentena e das descobertas que eu estou fazendo. É fácil? Não é, mas o caminho se faz caminhando, é um passo de cada vez. A gente vai cair, mas vai levantar. É como a criança. Ela não aprende a correr logo, ela vai caindo, levantando, e ela não tem vergonha de cair e levantar. E eu acho que a grande lição, talvez, é não ter vergonha dos erros e tropeços que a gente possa dar na vida. Eu não tenho vergonha, e é por isso que eu ando, é por isso que eu caminho, e eu estou feliz com a minha trajetória. Nossa, isso é muito bom. Você falou uma coisa que é importantíssima para todos nós. Você falou assim, todo o meu material está lá na sua casa. Tudo. Um outro continente. Está tudo lá. Mas os seus recursos são estão meus. Aí dentro. São com você. Então, isso você leva para qualquer lugar. Qualquer lugar. Materiais, e por isso materiais você encontra em qualquer lugar. Em qualquer lugar. Você consegue se readaptar, se reinventar e... Enfim, porque não é um livro, não é um computador que te faz. Né? São ferramentas que vão te auxiliar, mas os recursos são seus. Então, assim, o que é que dentro de você, qual é a força que tem dentro de você para transformar tudo à tua volta? Não é o outro, somos nós. Então, se a gente quer, a gente pode. Né? Eu acredito muito nisso. E é o caminho, é o que você falou, e esse é o caminho mesmo. Nossa, foi uma delícia conversar com você. Ah, então vamos, queria conversar mais. Cheio de coisa que quero saber. Você é uma pessoa linda por dentro e por fora. Você contando histórias é encantadora. Tá? Realmente as histórias e os contos são de encantar no livro. E quem quer conhecer mais o trabalho da Clara, onde as pessoas te encontram para saber mais de você, Clara? Na minha página, no Facebook, Claradade Narradora, ou www.claradade.com. Eu agradeço muito o convite, Cris, as maiores felicidades, sucesso para essa semana, que já é um sucesso, na verdade, né, pelas temáticas e pelos convidados. A você e a Telos por essa iniciativa, porque são essas iniciativas que nos ajudam, nos fazem crescer, conversando, né, uns com os outros, é muito importante. A gente é semente e água, acho que a gente é semente para ser regado pelos outros e a gente é água que rega os outros também. Sem dúvida. Né? E foi muito bom mesmo, obrigada.